Animação com fotos de cidades brasileiras e fundo violeta. Parlamento Brasil. Brasil é recordista em automedicação. Ceará quer conscientizar a população. São Paulo debate as oportunidades do afroturismo na maior cidade do país. Senado analisa abater do imposto de renda despesas com academias. Bosque dos Constituintes em Brasília. Há 35 anos, um marco da Constituição Cidadã. Ele é a única área dita histórica, assim, que foi feita pelos atores da história, no dia da história, do evento histórico e no local do evento histórico. Muitos dos nossos parques históricos, o do descobrimento da República, eles foram feitos 100 anos depois, 500 anos depois. Oi, pessoal. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você os assuntos que vão além de Brasília e mostra decisões que impactam a vida do brasileiro, país afora. Vamos lá? Animação com foto de construção antiga ao fundo. Giro pelo Brasil. Uma pesquisa revelou que o Brasil é recordista em automedicação. Andréa Alves. Uma prática perigosa que pode trazer graves consequências para a saúde. Um projeto de lei que está em análise na Assembleia Legislativa do Ceará pretende conscientizar a população sobre os riscos de tomar remédios sem prescrição médica. A automedicação já se tornou um problema de saúde pública, segundo a Organização Mundial da Saúde. TV Assembleia a entidade Ceará calcula que metade de todos os pacientes do mundo utilizam medicamentos de forma incorreta e sem receita médica. Motivos para recorrer a remédios que não precisam de prescrição não faltam. Pode ser uma dor de cabeça causada por uma noite mal dormida ou vários sintomas que acompanham uma gripe. De acordo com a presidente do Conselho Regional de Farmácia do Ceará, o uso de medicamentos sem orientação médica se tornou cultural no Brasil. A gente reconhece a Arlândia Nobre, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Ceará. Mesmo do costume. A população brasileira, dentre as populações mundiais, é a que mais consome medicamentos sem prescrição médica. E essa automedicação é extremamente perigosa, né? Porque à medida que você utiliza esses medicamentos, que são substâncias químicas, eles podem mascarar a doença, né, evitando que você tenha um diagnóstico num tempo ideal, que permita um tratamento efetivo. Ele pode causar problemas, porque os medicamentos são substâncias químicas, interagem com o nosso corpo, podem causar várias reações adversas e eles podem ter interações com outros medicamentos e com a própria alimentação. Os medicamentos mais procurados que figuram no topo da lista, sem sombra de dúvida, são os analgésicos e os anti-inflamatórios. A coordenadora de assistência farmacêutica de Fortaleza ressaltou os riscos que as pessoas correm ao se medicarem por conta própria ou com a validade vencida. Segundo Nívia, não é necessário uma dose alta para que o remédio vire veneno. Uma alergia a qualquer componente pode ser decisivo. De uma dipirona a um paracetamol... Nívia Tavares, coordenadora da assistência farmacêutica de Fortaleza. A fazer a utilização daquele medicamento, como popularmente as pessoas falam, elas têm uma alergia, né, àquele composto daquele medicamento, muitas vezes sem saber isso. E aí o que é importante também, porque as pessoas vão na farmácia, falam o nome comercial do medicamento, ela diz, eu sou alérgica à dipirona. E de repente na farmácia ela pede um medicamento que tem dipirona sem saber que tem dipirona naquele medicamento. Então a gente tem que ficar muito atento a essas questões da automedicação. De acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, Álvaro Paixão, quase 90% repórter. dos brasileiros com mais de 16 anos fazem uso de medicamentos sem qualquer orientação ou prescrição médica. Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei de autoria do deputado Leonardo Pinheiro que inclui a Semana do Uso Racional de Medicamentos no calendário oficial do Estado. O objetivo é conscientizar a população dos riscos causados pela automedicação. Uso errado. Deputado estadual Leonardo Pinheiro, PP, autor do projeto. Graves consequências à saúde das pessoas.
muitas vezes até o óbito, a morte. É importantíssimo, nós que temos a função de legislar sobre essas questões de saúde no Estado, fazemos uma lei nesse sentido, esclarecendo às pessoas que aqueles rótulos borrados, amassados, medicamentos vencidos, recipientes não adequados para o uso daqueles medicamentos, são importantes as pessoas terem esse conhecimento, né, para que elas possam usar a medicação de uso totalmente correto. A Assembleia de Roraima inaugura sala de amamentação e vai contribuir para o Banco de Leite. Câmara Municipal de São Paulo debate o afroturismo na cidade. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Roraima. TV Assembleia Roraima. Antes do início da sessão, ocorreu a solenidade de inauguração da primeira sala de amamentação Narração, da Assembleia Priscila Legislativa. Araújo. Roraima é o primeiro estado do norte do Brasil a receber uma instalação desse tipo. A gente se sente feliz por atender uma demanda dos servidores dessa casa, dos deputados que foram muito sensíveis a essa demanda e com certeza é uma ferramenta importante. Deputado estadual Soldado Sampaio, Republicanos, presidente da Assembleia Legislativa. E a gente sente realizado porque mais uma vez a gente está tornando a casa mais acessível, respeitando as mulheres que trabalham, oportunizando esse espaço que, além de ser um espaço para, como já falou o Renato, reservado, também poderá sim ser um ponto de, como é que chama, coleta de doação, né, que servirá para abastecer o nosso banco de leite na maternidade. A sala é a primeira do tipo em uma Fernanda Assembleia Fernandes. da região norte. Ela vai atender servidoras e visitantes da casa. Esse ano a campanha nacional de amamentação Deputada estadual Catarina Guerra, Essa rede de União. apoio acontece em casa, ela também acontece no trabalho com ansiedade ao retorno após uma licença. Por experiência própria, amamentei as minhas duas filhas, era servidora e tive essa dificuldade no retorno ao trabalho. E ter hoje esse apoio, esse conforto, esse aconchego para as nossas servidoras terceirizadas e também para as pessoas que nos visitam, nós recebemos para acompanhar a sessão e também para visitar os gabinetes de muitas mães, muitas gestantes, então elas vão poder usufruir desse espaço e assim a gente garantir, acima de tudo, a amamentação, a continuidade de um ato de amor que salva vidas e a gente também vai trabalhar, consequentemente, com a conscientização e ser aqui na Assembleia, nessa sala de apoio à amamentação, um polo, quem sabe, de doação de leite materno, que a gente possa inserir em todo um trabalho realizado pelo Banco de Leite, que ajuda a salvar muitas vidas, como apenas ml de leite. Eu estou muito feliz. Deputada estadual Ângela Águida Portela, PP. Tenha dado esse passo em ser a primeira instituição e que agora vai servir de exemplo e que outras instituições possam acompanhar e disponibilizar a sala de amamentação. A iniciativa faz parte da política de acolhimento da casa e visa incentivar um ato de extrema importância para a saúde e o desenvolvimento dos bebês. Hoje, atualmente, nós temos aproximadamente 55 bebês internados em uma UTI neonatal. Então, quando você Silvia Furlim, coordenadora do Banco de Leite Humano. O aleitamento materno e, consequentemente, apoia a doação, né? Doar leite materno é salvar vidas. Nós temos esses bebês, eles precisam ser alimentados a cada 3 horas e muitas vezes o nosso estoque não é suficiente. Então, hoje, essa parceria que a gente tem com o projeto Bombeiros Amigos do Peito, ela veio para fortalecer. E ter mais um ponto de coleta dentro da Assembleia, pode ter certeza, vão ser vidas que serão salvas aqui. A sala de amamentação funcionará durante todo o horário de expediente e recebeu como primeira mamãe a deputada Tayla Pérez, que também poderá usufruir das instalações. O Poder Legislativo. Deputada estadual Tayla Pérez, Republicanos. Esse espaço da amamentação, eu já me sinto prestigiada, né? Que eu estou passando por esse período com um bebezinho novo e tendo que vir trabalhar. Então vai ser muito importante de eu poder sair da sessão e poder vir aqui nessa sala que é tão especial, uma sala feita com muito amor, com muito carinho, e eu poder vir aqui tirar um minutinho para amamentar o meu bebê. São Paulo. O colegiado recebeu durante TV Câmara São Paulo representantes do setor para discutir questões voltadas ao turismo negro na maior cidade do país. Esta pesquisadora reportagem Felipe Palma. Do contexto racial no Brasil, além dos fatores para combater o racismo e como a cidade pode influenciar.
Perfeito. Quando a gente fala de territórios negros em São Paulo, ele não tem um polo específico. Denise Rodrigues, então, pesquisadora. Na Zona Leste, mas não é somente a Zona Leste, é São Paulo inteira mesmo, de norte a sul, leste a oeste e região central. Os roteiros estão centrados na região da Liberdade, o Bexiga, como outro polo aqui na região central, e aí nós temos diversos outros. Na cidade de Tiradentes, nós temos coletivos, nós temos o Quilombaque, no Grajaú, nós também temos o Imagem, outras, o pessoal do Meninos da Billings. A comissão também recebeu o fundador da startup Afroturismo Hub, voltada ao setor do afroturismo. Ele afirmou que a cidade pode potencializar oportunidades de inclusão e diversidade. O Guia da Diversidade da Secretaria Estadual de Turismo e Viagens de São Paulo identificou 15 locais com perspectiva. Eu pensei em todo o potencial que nós temos dos afroempreendedores. Ruber Clemente, hoteleiro. Fornecer o afroturismo, né, experiências de afroturismo para todo o mercado, para todo o setor do turismo. Juntei com a minha expertise que eu tinha de mercado, principalmente vendas, de marketing, de ações, para conectar isso com as empresas do setor do turismo. Para esta guia de turismo, a ideia é pôr luz numa memória da contribuição que negros deram a São Paulo, mas que o tempo permitiu apagá-la. O afroturismo, ele pode dar luz. Débora Fabrício, guia de turismo. Pessoas negras, personalidades negras que foram muitas apagadas e que tiveram contribuição, na cidade de São Paulo e também no Brasil. E dessa pesquisa que você faz, o que você mais busca para trazer de curiosidade para quem está querendo acompanhar o afroturismo? Busco não só pesquisa uma parte histórica, mas também pesquiso locais que sejam protagonizados, por pessoas negras, mas só uma coisa, o tour não é apenas para pessoas negras, é para todo mundo que tem interesse de conhecer outras narrativas além da narrativa do colonizador. Mas aí busco locais que estejam que sejam protagonizados por pessoas negras, porque no tour mescla um pouco da parte histórica, mas a ideia é mostrar o que está acontecendo no momento, na atualidade. A SP Tours lançou em 2012 um roteiro abordando os principais lugares que se relacionam com o afroturismo. A terceira edição traz 28 atrações, ressaltando o legado afro sobre as visões artísticas, religiosas e gastronômicas em São Paulo. Presidente da Comissão de Turismo, o vereador Rodrigo Goulart, do PSD, destacou que o papel do colegiado é fomentar este segmento turístico. Já há uma política pública para vereador Rodrigo Goulart, PSD, presidente da Comissão de Turismo. Essa geração de emprego e renda na cidade e de um povo com tanta história, tanta cultura que nós temos para mostrar aqui na cidade. Então, com certeza, a pauta do afroturismo entra aqui na nossa comissão. A animação de cor violeta e o Palácio do Congresso ao fundo, direto do Congresso. Fazer atividade física é fundamental para manter uma boa saúde. Mas as academias, os estúdios custam caro. Que tal se a gente pudesse abater esse tipo de despesa do nosso imposto de renda? É exatamente isso que determina um projeto de lei que está em análise aqui no Senado. Ele já foi aprovado pela Comissão de Esporte. O texto aprovado permite deduzir do imposto de renda da pessoa física os gastos com academias, centros de saúde e outros estabelecimentos especializados na prática de atividade física, bem como pagamentos realizados a profissionais de educação física. Reportagem José Paulo Tupinambá. Será de R$ 3.561,50. Uma pesquisa recente do senador SESI, Romário, PL Rio de Janeiro, relator do PL 3.276 de 2021. Não só traria benefícios à saúde, mas também economizaria recursos do sistema de saúde. Estudos da Universidade Federal Fluminense mostram que a inatividade custou ao SUS cerca de 300 milhões em internações no ano de 2019. A consultoria de orçamento do Senado estimou a renúncia fiscal trazida pela proposta em 850 milhões de reais por ano. O projeto ainda será votado na Comissão de Assuntos Econômicos. Você conhece o Bosque dos Constituintes aqui em Brasília? Ele fica logo ali, atrás da Praça dos Três Poderes, e tem uma história muito interessante.
Foram os próprios parlamentares que elaboraram a Constituição de 1988 que plantaram as árvores do bosque. Isso para marcar a inclusão na nova Carta Magna de um capítulo inédito dedicado à proteção do meio ambiente. Veja na reportagem da TV Câmara. Declaro promulgada. Ulisses Guimarães, presidente da Constituinte. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Há 35 anos, Ulisses Guimarães promulgava a nova Constituição do Brasil, encerrando um ciclo de arbítrio e inaugurando um mais longo período de democracia da história brasileira. Naquele dia, Cid Queiroz, repórter. Da sociedade civil e parlamentares, protagonistas daquele momento histórico, vieram para este local, atrás da Praça dos Três Poderes, numa imensa área verde, logo abaixo do Pavilhão Nacional, e plantaram mudas de espécies emblemáticas da flora nacional. Estava criado o Bosque dos Constituintes. Quem conta essa história é a servidora aposentada Raquel Osório. Na época da Constituinte, eu estava aqui trabalhando na Constituinte. Então, eu fui uma presença desse evento histórico que foi plantar o bosque. De manhã, os deputados foram àquele espaço. Raquel Osório, ex-chefe do Serviço de Áreas Verdes da Câmara. Quando a Constituinte estava comemorando 20 anos, começou a chegar gente por uma reunião de planejamento das atividades para comemorar esses 20 anos da Constituinte. Eu disse, como assim? Planejar, que legal. Gente, tem o bosque. Que bosque? Não, isso não existe. Claro que existe, eu estava lá, né? Eu vi, eu sei. E daí eu convenci 3, 4 pessoas de que o bosque existia, de que ele era uma realidade, de que a gente tinha que colocar. E nós colocamos na lista de ações comemorativas restauração e adoção do Bosque dos Constituintes, que ninguém sabia exatamente o que era. Aí eu comecei a pesquisar dados e informações. Eu sabia que existia, eu sabia onde era, eu conhecia o lugar, mas a gente não tinha dados, porque ele não foi uma iniciativa da Câmara, ele foi uma iniciativa da sociedade civil, de pessoas que estavam trabalhando na Constituinte e não da Câmara. Por isso a Câmara não tinha documentação. Até que finalmente eu achei um professor da UNB que tinha tudo. Tinha fotos, tinha mapas, tinha projetos, tinha textos, tinha tudo. E daí ele se incorporou ao nosso grupo e nós começamos então a pedir a ajuda do professor Manuel Cláudio da UNB para identificar as árvores restantes, porque daí nós tínhamos os projetos originais. Ele foi lá, a gente começou a achar essa. E daí nós começamos a fotografar, documentar, criar, ressurgir o bosque. E no dia da comemoração, então, a gente fez uma grande festa no bosque, convidamos os parlamentares a irem replantar as árvores faltantes, foi uma grande comemoração. O Lula esteve lá para replantar a árvore que ele havia plantado no seu tempo de Constituinte, que não existia mais. E foi uma grande festa, uma grande alegria, e o bosque está lá. Ele é a única área dita histórica, assim, que foi feita pelos atores da história, no dia da história, do evento histórico e no local do evento histórico. Raquel Osório, ex-chefe do Serviço de Áreas Verdes da Câmara. Do descobrimento da República, eles foram feitos 100 anos depois, 500 anos depois, o Parque do Descobrimento. O nosso são os deputados parlamentares no dia da assinatura da Constituinte e no lugar da Constituinte assinando isso. Então ele tem uma importância histórica imensa. No dia da inauguração, Ulisses Guimarães resumiu assim: uma lindíssima ideia, uma homenagem singular que vai ficar perpetuada. Hoje recebemos esta homenagem. Amanhã vamos plantar a árvore da Constituição. Vamos regá-la sempre.
Lentamente, a câmera caminha exibindo as árvores plantadas no Bosque dos Constituintes. A animação exibe a estátua do profeta Isaías de Aleijadinho, em Congonhas, Minas Gerais, vitrine. Deixar o próprio país na condição de refugiado não deve ser nada fácil. Historicamente, o Brasil tem sido destino de muitos estrangeiros em busca de um recomeço. Na cidade gaúcha de Caxias do Sul, por exemplo, 50 nacionalidades já foram acolhidas pelo Centro de Atendimento ao Migrante. Nos últimos TV anos, Câmara, Caxias do Sul recebeu milhares de imigrantes que vêm em busca de abrigo e de oportunidades. Só em 2022 foram 50 nacionalidades. Grace Matos, a maior parte repórter. passa aqui pelo CAM, que é o Centro de Atendimento ao Migrante, que a gente vai conhecer hoje. Um trabalho que envolve acolhimento e ajuda para quem está num momento super delicado da vida. Placa nas cores branco e cinza. CAM, Centro de Atendimento ao Migrante. A câmera caminha até a entrada do local, entra e exibe pessoas aguardando na recepção. Desde quando você está aqui em Caxias do Sul? Como é que foi a tua vinda para cá? Eu tenho 1 ano. É muito bom aqui. Eu gostei daqui. Meu filho que é cadeirante estava muito enfermo e necessita de tratamento e por isso tivemos que sair de allá de Venezuela. Maria Magdalena Barros, imigrante venezuelana. Muito pouca. O que fez você vir para cá foi a situação da Venezuela? Como é que estava lá? Sim, estava ruim, mas... Freielis Noemi, imigrante venezuelana. Vim cá por um tempo, né? Porque eu quero regressar também lá com meu pai. Meu pai não mora aqui. Eu sinto muita falta dele. O Centro de Atendimento ao Migrante existe há 39 anos e tem diversos programas para acolher, dar orientações de como fazer a regularização migratória, assim como oferece cursos e faz encaminhamentos para o mercado de trabalho. O Centro de Atendimento ao Migrante, ele pertence à Congregação das Irmãs Carlistas Escalabrinianas e essa congregação, ela nasceu para os migrantes, com os migrantes, né? E hoje ela tem 127 anos e ela está presente em 27 países. E o CAM é uma das Irmã obras Celsa da Zucco, congregação, diretora executiva de responsabilidade social do CAM. Com função, objetivo, atender migrantes, refugiados, apátridas e pessoas vítimas de tráfico, independentemente de fé, e cultura e tradição. Realizamos 12.056 atendimentos. O que são esses atendimentos? São, por exemplo, desde uma pessoa que está em insegurança alimentar e precisa de um apoio como uma cesta básica, um cobertor, cada um desse um atendimento. Adriano Pistorello, advogado e coordenador de responsabilidade social do CAM. Ou muitas vezes ajudar alguém que fica retido em corredor humanitário ou pessoas que simplesmente a gente tem que acionar embaixadas, consulados. E quem passa pelo CAM? Quem passou? Então, a maior nacionalidade do CAM foram os venezuelanos, depois seguido por haitianos, senegaleses e depois latino-americanos como um todo. E desse número de pessoas, a gente está falando que passou aqui 50 nacionalidades. A lei brasileira, ela coloca os imigrantes com os mesmos direitos que os brasileiros. É uma das melhores leis sobre imigração do mundo, embora nem sempre ela é aplicada. Porque acolher significa proteger, mas significa também tratar com respeito. Vereadora Rose Frigeri, PT, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Caxias do Sul. Educação, saúde, o direito à moradia e uma série de outros direitos que todo brasileiro tem. Como todo mundo... Maria Angeles Jimenez, imigrante argentina. Tenta de buscar outros países por causa da língua, né? Tem muitos países da Latinoamérica que falam espanhol, então a gente prefere isso. Mas eu cheguei aqui no Brasil, posso dizer que desde minha experiência, eu gostei das pessoas que eu conheci, eu recebi muita ajuda de muitas pessoas, gente boa, né? Foi, assim, a última solução que vocês... Cláudio Nazareno, imigrante argentino. Porque na Argentina não dá, né? Necesitamos ajuda para que nos den roupa
comida para que almorcemos. Benjamin Davi, imigrante venezuelano. A migração de ontem e a migração de hoje, praticamente as causas continuam sendo a mesma no mundo. Então, que a gente, de fato, como sociedade caxiense, sociedade Serra Gaúcha, a gente acolha todos e todas com respeito, né? E principalmente respeitando a história dessas pessoas, né? Que escolheram a nossa cidade para recomeçarem as suas vidas, como os antepassados italianos, alemães e tudo que formou a cultura caxiense brasileira. Eu vou trazer a palavra do Papa Francisco, no Dia do Refugiado. Ele fez um slogan que ele me questiona muito. Ele disse: livres para partir ou para ficar? Para ser livre para ficar, nós temos que mudar muita coisa para que todos. Produção: Carol Dallagnol, Iago de Boni e Grace Matos. Ter uma vida digna, bonita, serem felizes, se realizarem. Imagens: Rafael Marta e Paulo Pretz. Duas crianças em um parquinho brincam no gira-gira. Áudio: Arthur Apel. As duas crianças agora estão ao lado de homens da equipe de produção, que manuseiam um drone. As crianças olham para a câmera aérea e acenam. Edição: Gustavo Montemeso. Que o Brasil continue sendo esse país onde o imigrante seja livre para ficar. E o Parlamento Brasil fica por aqui. Se você quiser rever qualquer um dos nossos programas, já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil, youtube.com/TV Senado e tem o parlamentobrasil@senado.leg.br. Tchau. Os créditos entram em tela. Enquanto isso, ao fundo é exibido o plenário do Senado. TV Senado 2023.